Este problema 3 diz o seguinte: escreva na forma trigonométrica os seguintes números complexos. Então aqui tanto na letra A, B, C e D, eles estão na forma algébrica, e eu quero escrever os mesmos números complexos na forma trigonométrica. A forma trigonométrica é aquela: o número complexo igual ρ, que multiplica cosseno θ mais I seno θ. Ou seja, eu quero escrever este número aqui neste formato. Então, o que eu tenho que saber para poder fazer isso? Eu preciso saber duas coisas. Primeiro, o ρ. O que é o ρ? É o tamanho daquele segmento que liga o ponto do número complexo até a origem. Então é isso que eu quero saber, o tamanho. Depois eu preciso saber qual é esse ângulo θ. É isso que eu vou saber. Então é duas coisas que eu preciso. Preciso calcular o ρ e preciso calcular o ângulo θ. Depois que eu faço isso, eu venho aqui e substituo e automaticamente já tenho o número na forma trigonométrica. Como mencionado antes, muitas vezes esse ρ e esse ângulo θ não precisa fazer conta nenhuma. Você apenas representa o desenho no plano de Argand-Gauss e você já consegue olhar, você já consegue ver esse ρ. Então vamos ver isso. Ó. Não precisa de você fazer um desenho muito bonito. Ó. Você vem aqui, só faz um esboço dele. Ó. Parte real, parte imaginária. Beleza. Olha só. Na parte real, esse número complexo vale 1. Beleza. Vou pôr o número 1 aqui. Ó. Na parte imaginária, ele mede raiz de 3. Ó. Então vou colocar aqui, ó, raiz de 3. Então, o afixo dele está aqui, ó. Então eu faço o segmento que liga a origem até ele, ó. Feito isso, olha o que eu já tenho na minha mão, ó. Eu tenho aqui o segmento ρ e tenho aqui o meu ângulo θ. Bem, eu tenho que descobrir essas duas coisas. Como que eu vou descobrir, ó? O triângulo tem aqui um dos catetos valendo raiz de 3 e o outro cateto valendo 1, ó. E eu quero descobrir a hipotenusa. Então eu uso o teorema de Pitágoras, ó. Ρ ao quadrado igual 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Ρ ao quadrado é igual a 1 ao quadrado 1, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Ρ ao quadrado igual a 1 mais 3, que é 4. Então ρ é raiz quadrada de 4, que vai dar 2. Esse ρ sempre dará positivo, ele nunca dará negativo, porque ele mede o módulo, quer dizer, ele mede o tamanho do segmento. Então pronto, ó, já descobri o ρ vale 2. Então eu só vou vir aqui e trocar aqui por 2. Simples assim. Agora falta eu descobrir o ângulo θ. O ângulo θ eu posso descobrir pelo seguinte, ó. Eu tenho aqui cateto oposto e tenho aqui cateto adjacente. Então eu vou usar uma tangente aqui e descobrir esse ângulo θ. Tangente de θ, cateto oposto, ou seja, raiz de 3, dividido pelo cateto oposto, raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é 1. Então a tangente de θ é igual a raiz de 3. Mas qual é o ângulo θ que tem tangente à raiz de 3? Bem, esse ângulo θ é 60 graus, que em radiano corresponde a π sobre 3. Pronto, ó, já descobri tudo que eu queria. Ó. Já descobri o ângulo θ e já descobri o ρ. Pronto, agora eu vou simplesmente traduzir esse número complexo. Ó. Então esse número complexo aqui, ó, z, ele ficará, ó, como que é a fórmula? ρ que multiplica cosseno θ mais I seno θ. O ρ eu já descobri, ó, vale 2. Que multiplica cosseno do θ. O θ é π sobre 3. Então, π sobre 3. Mais I vezes seno de θ. Seno do θ. Eu já descobri, ó, π sobre 3 também. Ó. Não vai acontecer desses dois números serem diferentes, ó, porque eles estão falando do mesmo ângulo, então você só vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V e repetir a informação. Pronto. Este número complexo z igual 1 mais I raiz de 3, ele é o número complexo na forma trigonométrica. 2 que multiplica cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. Pronto. Eles estão escritos nas duas formas. Forma algébrica, forma trigonométrica. Simples assim. Vamos fazer os próximos. Ó.
Deixa eu só dar uma apagada aqui e já vamos fazer o próximo. Os dois próximos são mais fáceis do que a gente imagina, porque você não vai precisar fazer conta alguma, nem para descobrir o θ e nem para descobrir o ρ, que é o módulo. Você vai perceber que o fato deles, o primeiro, o w, ser um imaginário puro, e o segundo, ser um número real, vai facilitar demais. Olha só o w, ó. Faz a representação do w aqui no plano cartesiano, ó. O w, ele é i, ele é um i. Então ele não tem representação aqui na parte real, só tem representação na parte imaginária. Então ele é aqui, ó, número 1, porque é um i, então ele é simplesmente número 1. Olha só, faz o segmento saindo da origem até chegar nele, ó. Que tamanho que é isso aqui? 1. Então nesse caso aqui o ρ vale 1. Você já bate o olho ali e já vê que a distância da origem até no afixo é nesse ponto aqui, ó, que estaria o w, ó. Então você já bate o olho e você já vê que é 1. Então não vai precisar fazer conta alguma. Então já sei aqui, ó, que no caso do número complexo w, ó, o ρ eu já descobri, vale 1. Beleza. Falta agora descobrir o ângulo θ. Mas o ângulo θ também não vai ter problema, ó. Porque o ângulo θ é esse ângulo aqui, ó, que vai da parte positiva, da parte real, do eixo real, até chegar no segmento que é o ρ. Que ângulo que tem aqui, ó? 90 graus. Pronto. Mas 90 graus é o mesmo que π sobre 2. Então já acabou. 1 que multiplica cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Ó. Então não tem segredo. Acabou. Esse número complexo na forma trigonométrica é isso. Ó. O número complexo w igual a i, na forma trigonométrica ele é 1 que multiplica cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Não tem segredo algum. Vamos para o próximo, a letra C. A letra C vai ser tão simples quanto a letra B. Eu quero representar o número complexo y, cujo resultado é menos 5. Bem, desenho aqui o plano cartesiano. Parte real, parte imaginária. Bem, na parte imaginária você pode ver que ele é 0i, ó. Então ele não tem parte imaginária. Então ele não vai ter representação nenhuma aqui no eixo y. Ele vai estar representado no valor 0. Mas na parte real ele está representado aqui no menos 5, ó. Pronto, está ali representado o número complexo. Ele é o menos 5 e 0. Está representado aqui. Qual é a distância da origem até chegar no menos 5? 5. Então, nesse exemplo aqui, o ρ é igual a 5. Ué, mas não é menos 5? Não, mas você deve se lembrar que o ρ é a distância. E a distância da origem até chegar no ponto menos 5 é 5. Então, o ρ nunca será negativo, porque ele se refere ao módulo do número complexo. E o ângulo? Bem, o ângulo também tranquilo. Ó. Pega desde o segmento, o eixo real na sua parte positiva e leva até o segmento. Ó. Você tem que lembrar, ó, que o segmento está aqui. Ó. O segmento ρ está deitado aqui no eixo y. Então você pega o ângulo, ó, 180 graus. E 180 graus é o mesmo que π radianos. Então já acabou. Ó. O número complexo y é igual a... Quanto vale o ρ? 5, que multiplica cosseno de π mais i vezes seno de π. Acabou. É só isso. Então você vê que esses que são imaginários puros ou complexos, ou real, melhor dizendo, deixa eu repetir para não ficar confuso. Esses que são imaginários puros, como é o caso do número complexo w, ou esses que são reais, como é o caso do número complexo y, vai ficar fácil de você fazer, porque você já consegue ver rapidamente o tamanho do módulo do número complexo e consegue ver rapidamente qual é o ângulo, sem fazer conta nenhuma. Agora falta para a gente fazer a letra D. Vamos fazer a letra D. A letra D vai exigir um pouco mais. Então, deixa eu só apagar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. Na letra D, olha o que eu vou fazer. Ó. Vou de novo representar aqui
o plano cartesiano. Veja que é só um esboço bem mal feitinho mesmo, não precisa ser um desenho perfeito, que eu só quero imaginar a situação. Bem, na parte real, olha só quanto ele mede. Raiz de 2 sobre 2, tá aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2, na parte positiva. Na parte imaginária, ele é menos raiz de 2 sobre 2. Então ele está aqui, ó, no mesmo tamanho que está aqui, mas para baixo, ó. Menos raiz de 2 sobre 2. E aqui no encontro dos dois pontos, ó, é que está o número complexo, ó. Olha o ρ dele onde está. Beleza, o ρ está ali. Primeiro, eu vou ter que descobrir quanto vale o tamanho do ρ, ó. Eu posso fazer de duas maneiras. Se eu conseguir enxergar que isso aqui é um quadrado, eu posso calcular o ρ como sendo a diagonal do quadrado. Eu posso fazer isso. Mas eu vou tentar fazer de uma maneira que é possível ser feita com qualquer situação, para você lembrar de uma maneira específica de fazer. Então eu vou fazer pelo Teorema de Pitágoras, ó. Eu vou pensar aqui como sendo um triângulo retângulo, ó, onde o ρ é a hipotenusa, e eu tenho um cateto que mede raiz de 2 sobre 2, e o outro cateto também. Então eu vou descobrir o valor do ρ aqui, ó, aplicando o Teorema de Pitágoras. ρ ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, igual cateto ao quadrado, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais o outro cateto, que é do mesmo tamanho, ó. E com isso eu vou descobrir o valor do ρ. Então vai ficar aqui, ó, ρ ao quadrado igual. Raiz de 2 ao quadrado dá 2, 2 ao quadrado dá 4. Mais raiz de 2 ao quadrado dá 2 e 2 ao quadrado dá 4. Então ρ ao quadrado vai dar, ó, o mesmo denominador, então só somar os numeradores. 2 mais 2, 4, então vai ficar 4 dividido por 4. Então, ρ ao quadrado é igual a 1. Então, ρ igual a raiz quadrada de 1, que vai dar 1. Então, já descobri o valor do ρ. Esse valor que eu vou trocar aqui, olha, na fórmula do número complexo, vai ser 1. Falta agora descobrir o ângulo. Mas qual é o ângulo? O ângulo, ele tem que ser contado a partir da parte positiva do eixo real, seguindo no sentido anti-horário, ó. Então é este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui é o ângulo θ. Então você vê que ele é a soma de 90 graus aqui, mais 90 graus aqui, mais 90 graus aqui e mais 45 aqui, ó. Então que ângulo que é esse? 90 mais 90, 180, mais 90, 270, mais 45, 315 graus. Então neste exemplo aqui da letra D, o ângulo θ é 315 graus. Mas se a gente for agora falar em termos de radiano, quanto que é isso? Você pode pensar em termos do π sobre 4. Ó. O π sobre 4 é o 45. Ó. Vou fatiar ele em 45. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pedaços de 45. Então ele é 7 π sobre 4. Beleza, já determinei aqui então qual é o meu ângulo θ. Agora eu só termino a representação do número complexo x. O número complexo x vai ser ρ. Quanto vale o ρ? O módulo. Vale 1. Que multiplica? Cosseno de θ. Qual é o θ? 7π sobre 4. Mais I seno θ. O θ é o mesmo, então 7π sobre 4. Então, este aqui é o número complexo x na sua forma